Oi, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ver? Tá tudo ok? Oi, Carol. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Bom, gente. Oi, destemidas e destemidos. Bem-vindos à nossa primeira live do nosso canal. Hoje, 21 de abril, feriado, Dia Mundial da Criatividade, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as certificações do mercado financeiro. O nosso grupo, né, as Destemidas, a gente é formada por 31 mulheres que já estudam sobre o mercado financeiro há um tempo. A gente se juntou e aí a gente acabou criando esse projeto educacional, né, para poder levar mais conhecimento, curiosidade para as pessoas. Então a gente criou esse perfil com a intenção de todas nós somarmos com conteúdo. Ontem eu fiz um conteúdo sobre as certificações existentes, né? E hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre as certificações. A gente vai conversar com algumas pessoas que estão em processo de certificação e pessoas que já estão certificadas. Então, o meu nome é Luciana Cabral, eu sou de São Bernardo, São Paulo, e eu tô aqui hoje representando as Destemidas. Eu espero que eu consiga honrar com essa responsabilidade, né, e que dê tudo certo. Tô um pouquinho nervosa, a gente não é acostumada a fazer live, não é uma coisa que faz parte da nossa vida. Oi, professor! Não faz parte da nossa vida, então dá um certo nervosismo. Mas eu vou dar o meu melhor aqui pra vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou formada em tecnologia de alimentos, não tem nada a ver com o mercado financeiro. Eu comecei a estudar finanças em 2017. Conheci a Natália Arcuri, aí eu fui no canal do Me Poupe, vi vários vídeos, comecei a investir. Em 2018, fiz a jornada da Desfudência. Lá eu conheci o professor Mira. O ano passado, o professor Mira, ele fez uma mentoria e eu participei da primeira turma da mentoria, que foi sensacional. Essa mentoria, ela é muito maravilhosa, muito boa e abriu muito mais a minha cabeça para muitas outras coisas. Então, e foi cada vez mais me chamando a atenção essa questão de finanças, né, e de investimento. E aí, o que começou como um conhecimento próprio para eu cuidar do meu dinheiro acabou tomando outros rumos. Então, no final da mentoria, muitas pessoas, a gente começou a ver que o nosso conhecimento estava muito mais avançado, que a gente nem imaginava que ia ver essas coisas na mentoria. Então, algumas pessoas saíram e falaram assim, não, vamos tentar certificação, eu quero me testar. E aí, vi o pessoal e eu acabei me animando também. Então, aí eu fui, falei assim, vou fazer uma certificação. A gente tem uma coisa de, eu preciso me autoafirmar. A gente estuda, mas parece que a gente não acha, a gente acaba duvidando no nosso próprio conhecimento. Porque é uma coisa que a gente não tem muito acesso. Quando a gente tem, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças. E aí a gente fala assim, será que eu sei tudo isso mesmo? Então aí eu decidi fazer a certificação. Escolhi fazer o CEA. Aí eu fui atrás, vi como que era. A prova do CEA, como informação para vocês, eu paguei R$860, que já é o preço atualizado com a questão do valor, porque eu fiz em março. Em janeiro, o valor estava um pouquinho mais baixo. Na prova do CEA, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o CEA, para depois eu chamar os convidados. A minha experiência com o CEA foi assim, a prova tem 70 perguntas e a gente, para passar, precisa acertar pelo menos 70% das provas, das questões, que seriam, se eu não me engano, 59. Eu não vou fazer tanta de cabeça agora, é 49. E aí eu fiz, eu estudei bastante, estudei nas minhas férias, estudei o carnaval todo, e aí fui fazer a prova. E no final eu acabei não me afirmando nada, porque eu não passei na prova. Só que assim, eu achei que eu fosse sair, se eu não passasse, eu achei que eu iria sair da prova muito desanimada ou muito chateada comigo mesma. E na verdade, o fato de não ter passado não fez com que eu me sentisse inferior. Na verdade, eu saí muito confiante, porque eu comecei a estudar finanças e
conhecer sobre renda variável, bolsa, para eu cuidar melhor do meu dinheiro. Então, uma coisa que era para uma coisa pessoal minha, eu me desafiei e fui fazer uma prova para profissionais. O fato de eu não ter passado, ok, eu queria ter passado, claro que eu queria ter passado. Mas assim, eu me senti me desafiando. Então, assim, não foi uma coisa trágica não ter passado. Queria ter passado? Claro que eu queria. Mas, destemida que é destemida, não desiste na primeira reprovação. Então, quando eu saí da prova, eu tinha certeza que eu iria fazer a prova novamente e estudar mais. E iria fazer a prova novamente, porque é uma coisa que eu quero e não é uma questão de autoafirmação. Claro que quando a gente tem uma certificação, a gente não precisa ficar se explicando muito para os outros, porque falar de dinheiro não é uma coisa fácil. Você começa a falar, as pessoas não vão acreditar, desconfiam, às vezes o fato de ser mulher acaba sendo também visto de uma forma diferente. Então a certificação acaba dando uma autoridade. Então é bom, na verdade, mas assim... Não passei, vou passar na próxima. Agora, com esse negócio do Covid, as provas, elas foram pausadas, né? Então, eu nem tô estudando, tô fazendo outros cursos, mas eu vou voltar a estudar e eu vou passar no CEA. Deixa eu ver aqui que eu fiz umas anotaçõezinhas do que eu queria falar. Gente, a live tem 1 hora, tá? E a gente vai falar com mais 3 pessoas. Então, eu tô cronometrando, eu tô com um cronômetro aqui, porque a gente tem que falar no máximo 15 minutos com cada um. Então, se a gente não conseguir fazer todas as perguntas, depois a gente pode abrir uma caixinha de pergunta pra vocês tirarem algumas dúvidas que não foram esclarecidas durante a live. Mas eu vou ter que me focar muito nessa questão de 15 minutos pra gente conseguir falar com todas as pessoas. Eu não passei no CEA, mas eu tenho algumas dicas valiosas pra quem tem interesse em fazer o CEA. Existem alguns profissionais focados na questão de certificação. Então, eu acabei seguindo três perfis, né? O Lucas Silva, que ele dá aula focada em vários tipos de certificação, CPA 10, CPA 20, o CEA. O Fábio Lousada, que também tem cursos específicos para certificações. E Top Invest, que tem um canal e tem um aplicativo que você consegue fazer alguns simulados. Eu estudei bastante pelos simulados também e pelas aulas online e pelas dúvidas que o pessoal vai no canal do YouTube. Deixa eu ver aqui. Que fui olhar os comentários, acabei me perdendo um pouquinho. A mentoria, ela foi uma base muito, muito importante para os estudos. A gente precisa estudar, tem muita coisa que a gente ainda precisa se aprofundar, mas assim, a mentoria foi uma base muito forte, deu uma bagagem muito especial, muito forte pra gente conseguir se aventurar na certificação. Eu não passei, mas eu tenho colegas miradeiros que eles vão ser entrevistados, que eles passaram na prova. E uma coisa que eu achei legal da gente falar aqui na live, porque assim, a gente tem ainda aquele mito, né, que o mercado financeiro, o investimento, ou é pra gente rica, ou é pra quem trabalha já no mercado financeiro. E na verdade, nessa live, os nossos convidados são pessoas comuns que começaram a estudar sobre dinheiro para cuidar melhor do próprio dinheiro. E no final, essas pessoas, elas saíram com uma outra visão, uma outra coisa e foram buscar outros horizontes. Então, assim, acabou sendo natural a gente querer expandir isso de uma outra forma. Não necessariamente a gente vai ir para o mercado financeiro. A gente pode ir, é uma opção. Mas, assim, não necessariamente. Então, acho que é muito legal a gente falar disso, porque assim, é para todas as pessoas, não é só para quem é rico ou não é só para quem trabalha no mercado financeiro. Você pode vir a ser uma profissional de mercado, mas na verdade não é para todo mundo, porque cuidar do próprio dinheiro é responsabilidade de cada um. É que conforme você vai aprendendo e você vai vendo tantas coisas, você vê tantas oportunidades e caminhos tão promissores, ou sei lá, você fica com aquela ânsia de querer aprender, de querer ajudar, ensinar os outros, porque uma coisa toda vez que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas que começa a estudar educação financeira e finanças pessoais, você quer falar disso pra todo mundo. A gente vira um monoassunto, entendeu? Porque tudo você quer falar de dinheiro, você quer falar de investimento, porque a gente acha que um bicho de 7 cabeças, que é muito difícil, que é conta, que é matemática e que é impossível. E quando você descobre
que não é esse monstro todo, você quer que todo mundo saiba. Porque assim, quando você descobre juros compostos e investimentos que são melhores que a poupança, você quer sair anunciando para todo mundo, porque você quer que todo mundo descubra que é simples, que é fácil e as oportunidades que todo mundo pode ter. Deixa eu ver. Eu acho que eu já falei tudo. Eu já falei dos 15 minutos. Eu consegui falar em menos tempo, em 12 minutos. Então, eu acho que eu já vou chamar agora a primeira convidada, que é a Mel. E ela vai falar sobre o CEA, que ela se certificou. Deixa eu descobrir aqui como eu faço. Pera aqui. Adicionar. Deixa eu ver se tá. Oi, Mel. Bom, Tudo bem? cheguei. E aí, como estamos? Eu tô bem, um pouco nervosa, mas tô bem. Você acabou de sair de uma live, então, tipo, já tá Nossa, eu fiquei impulsionado e feliz demais continua. dessa live ser no mesmo dia, porque eu já tô aqui, ó, cara pronto. Ai, Perfeito. que ótimo. Montado. Mel, então conta um pouquinho pro pessoal, fala um pouquinho de você e fala como que você se interessou pela área financeira. Uhum. Bom, como a Lu, eu sou formada numa área nada a ver com finanças, eu sou bióloga e dou aula de inglês. Então, tipo, totalmente fora da casinha. E eu descobri as finanças em 2017 com o canal do Me Poupe, né? Hum? E aos pouquinhos eu fui pegando gosto, né? Nossa, até que eu entendo algumas coisas. Bah, aquele investimento que eu tenho lá, nada a ver, preciso mudar. E, oi, gente, tô vendo vocês aí. E aí, em 2019, eu resolvi fazer a jornada da Nath, e aí conhecemos o Mira, né? Somos de turmas diferentes da jornada, É, mas a gente se juntou na mentoria. E aí na mentoria eu falei, não, peraí, tem muita coisa legal aqui, tem um universo que eu não fazia ideia que existia, e uhum, eu acho que eu já tinha meu Instagram naquela época, eu acho que eu faço um bom trabalho divulgando as coisas que eu aprendo, né? Então, quem sabe tá aí uma oportunidade de trabalhar com essa área, trabalhar com finanças, uhum, ajudar a espalhar um pouquinho mais esses conhecimentos que a gente sabe que é tão importante. E aham, não é todo mundo que faz isso com o amor que a gente faz, né? Com o carinho que a gente entrega. E aí, no fim do ano, rolou aquele grupo lá das certificações. E eu falei, hum, vou começar a estudar, né? Vou ver o que dá. Sei lá, aham, vou, vou estudar. E aí, em janeiro, bem no comecinho, assim, acho que 1º ou 2 de janeiro, eu fui ver as datas da prova. E eu moro meio aqui no fim do mundo, para quem não sabe, eu sou gaúcha, mas eu tô quase no Uruguai. Então eu teria que ir a Porto Alegre para fazer a minha prova, que era o lugar mais próximo. uhum. E só que quando eu fui olhar as datas, eu tinha ou daqui uma semana, daquele dia que eu olhei, ou só em março. Isso era 1º ou 2 de janeiro, era dia 14 de janeiro, acho que era. E ou em março. Eu falei, vou esperar até março, vou fazer agora. Então, Gente, isso resumindo, quando a gente vai fazer a prova, a gente tem que entrar no site e marcar. Então, assim, não é que a gente tem várias datas disponíveis. A gente tem, acho que duas. Em São Paulo, a gente tem de 2 a 3 datas, mais ou menos no mês. Imagino que em outros lugares fora de São Paulo, essas datas são um pouco mais restritas. Então, no seu caso, seria só 2 meses. eu acho que eles têm 2 datas por mês, mas quando eu entrei já devia estar tudo Ah, lotado, né? Não cheio. tinha mais Ah, nada. tá. Aí eu tive, acho que uma semana entre a decisão, entre me inscrever e realmente fazer a prova, Tá. né? E aí eu falei assim, sei lá, né? Uma aventura, vamos ver o que acontece. Então, estudar mesmo assim, de estudar da manhã até 1 hora da manhã, foi uma semana, né? Tá. Depois Uma da semana de mentoria, experiência. uma semana de estudo intenso, intenso mesmo, como eu nunca estudei na minha vida para Tá. nada, nem para o Tá. vestibular, nem para provas finais, né? Aham. Mas se não fosse a mentoria, com certeza eu não tinha conseguido em uma semana adquirir Uhum. todo o conhecimento que faltava, porque era mais uma questão de tu ver aquela parte de relacionamento com o cliente, né?
porque, querendo ou não, o CEA é uma prova para gerente, para quem vai trabalhar em banco. Aham. O CEA seria o profissional que aconselha os gerentes que lidam com o público, né? Uhum. Então, tem muito dessa parte de perfil de investidor, de como oferecer produtos, que tipo de produtos, quais as estratégias, como lidar mesmo com o Uhum. cliente. E isso, claro, a gente não teve na mentoria porque não era o foco. Então, foi Uhum. mais eu tentar adquirir esse conhecimento que estava faltando. E aí eu fui fazer a prova e passei assim, ó. Se eu tivesse errado duas, eu não tinha passado. Mas que bom, Mas porque foi daí você ainda não mais precisa repetir, que pelo menos gratificante. aconteceu com você. Mas foi muito gratificante, porque tu faz a prova, tu não sabe o que está acontecendo, né? Eu fiz tudo que eu sabia. Tá, agora vou focar. Eu sempre tive dificuldade com matemática, então foi bastante treino também de saber fazer os cálculos para cada Uhum. tipo de questão. E aí eu fiz tudo que eu sabia, depois eu fui fazer os cálculos e as questões que eu tinha dúvida, e não sei do que ela está perguntando ali, mas tudo bem, depois a gente responde. Não, é. É, e aí eu, assim, então tá, né? Seja o que Deus quiser. Eu terminei, acho que faltando 10 minutos de tempo, são 3 horas e meia para fazer a São, prova, é bastante são 3 horas. tempo. Não, eu acho que eu fiz em 3 horas e 27, sei lá. Eu fui quase no limite, ou 3 e 25, foi quase no limite. Foi bem tenso. E a gente usa todo o tempo, porque não é só fazer, tu quer revisar, às vezes tu volta, É. muda a alternativa. O que é bom ou não, a gente não sabe, né? E o Mas engraçado a é que a prova gente assim, não tá toda no fica. computador. Então aí a gente vai Já. passando as questões, mas depois a gente consegue voltar, a gente consegue até colocar algumas observações, uma marcação para aquelas que a gente ficou em dúvida. Então assim, para você não ter que voltar em todas, você volta naquelas em específico que você tinha dúvida. Isso é, a Manu tá perguntando se deixar os cálculos por último é melhor. Para mim foi, né? Porque eu realmente tenho uma trava com a matemática, então eu preferia garantir o que eu já sabia, que o conhecimento teórico eu tinha mais facilidade, fiz e depois eu fui focar nos cálculos. Muitas questões de Uhum. cálculo. Ah, talvez umas É, eu acho 15, que é de 15 a 20 que tem de 15 a cálculo. 20, será? São 70 questões no total, então é uma boa parte da prova, né? Tem que acertar. Quantas questões tem que acertar? Tem 43, 49. Acho que é 49. 49. É, eu acho Isso. que é É. 49. Eu acho que eu acertei Então, 46. Não, 45. Eu acertei 45. São bateu na 70 trave, questões. bem pertinho. Dói, né? Eu fiz e eu Mas pelo assim, menos não foi não por uma. sei, Se vou ver o tivesse que vai sido por acontecer. uma só, eu ia ficar muito mais chateada. Então eu preferia errar mais do que só errar uma. Tinha que acertar 49. Sabe quantas eu acertei, Lu? 50. 49. Ah, 5. Ah! Né, gente, 50. eu ia estar muito mais feliz se eu tivesse acertado 50, mas foi 45. Mas eu quase tive um ataque do coração quando eu vi ali 71%. Meu Deus, não passa. Foi muito Não, legal, é. muito legal. Mas é muito legal porque a gente vem de uma área que não tem nada a ver com isso. A gente não tem um background, a gente não está estudando há anos e anos, né? E isso foi uma coisa muito engraçada que eu vi nos grupos lá do Lucas Silva ou da Top Invest, ou seja lá qual Uhum. for, que tem gente estudando há muito tempo para essas provas. Tem gente que não faz o CEA, faz ou o CPA 10 ou o CPA 20 porque tem medo da Uhum. matemática, né? Tem dificuldade com cálculos, então eles dizem: ah, não, vou fazer o CPA porque é mais simples, eu me garanto. Mas a gente, por ter todo esse preparo, a gente já foi logo de cara numa prova com um nível mais alto, né? E tem pouquíssimos profissionais, acho que tem 8.000 pessoas no Brasil que são CEA No hoje, Brasil. né? Então é pouco quando tu pensa numa Sim. população gigantesca que a De gente tem 200 mil. aqui, É. né? É. Até Não, e depois uma que eu coisa fiz também a que eu acho. prova, Pode falar. ah, depois que eu fiz a prova, um menino veio me chamar no Instagram, falar: ah, você é Sé, eu também sou de Rio Grande. Eu fiquei assim, onde você me achou, né? Que eu moro no nada e tem um Sé aqui. Eu assim, que legal, você sabe quantos Cés tem aqui? E ele, acho que só eu e tu, não deve ter mais ninguém. Ah, Eu fiquei assim, é.
Hum. Não, Tô mas eu acho que chique. também pra gente, tipo, a gente Ó, tinha o uma Danilo aí. responsabilidade, carregava uma responsabilidade, uma pressão menor, porque assim, eu fico imaginando o quão difícil eu tava nervosa, não sendo da área, não precisando disso profissionalmente, e eu tava nervosa. Eu tava me testando, eu queria ver como que era, o quanto que eu sabia. Eu fico imaginando a pressão de uma pessoa que depende dessa certificação para conseguir uma promoção, para melhorar de salário para melhorar as questões no trabalho, o quão pressão é. A gente ainda teve a mentoria, Uhum. que é aquilo, a mentoria é uma super, hiper, mega, ultra bagagem. Essas pessoas que trabalham em banco, muitas vezes eles não têm isso. Então, assim, imagina a pressão. Quando eu tava fazendo a prova, teve um menino que ele saiu e ele não tinha passado. E pelo que eu entendi, era a terceira vez que ele tava fazendo a prova e ele não tinha passado. Então, eu imagino o quão, tipo, a pressão que é isso, a sua vida profissional, a melhoria depender dessa prova e você estudar, estudar, não passa, estudar, estudar, não passa. Então a gente tem uma vantagem, eu acho que em relação a isso. Apesar da pressão, a gente não tá naquele negócio, sabe? Eu preciso disso para melhorar a minha vida profissional. Claro, a nossa pressão é interna, né, com a gente É, mesmo. Preciso provar para mim mesma que eu sou capaz de passar nessa prova desgraçada, né? Porque a gente tem também o Mira todo tempo falando pra gente, não, gente, vocês dão conta, é tranquilo, vamos lá, vocês já têm todo o conhecimento, né? Então, ajuda, mas às vezes a gente fica, eu vou decepcionar todo mundo se eu não não, passar. não, e eu vou fazer depois de você e do Caio, que já tinham passado, entendeu? Aí a Pri também tinha feito e tinha passado, mas aí foi eu, Maurício e a Celinha, e aí o nosso trio não passou. Hum, Celinha, na casa dos 60, médica, estudando para tirar certificação CEA, gente. hum. Médica, 60 anos indo lá testar, fazer prova para tirar o CEA. Palmas para É, Celinha. parabéns, Celinha é nosso orgulho. A Fran está perguntando aqui se eles divulgam os cadernos de prova anteriores. Não, Não e a tem, gente não também não sai com a existe nada prova. disso. É. Não tem. Você não pode levar nem o rascunho da tua prova para casa, não sai nada da sala, nem caneta, Ah. tem que ser a caneta deles, Lápis né? deles, Tudo é. eles Eles dão lápis, super dão folha, o controlado. celular desligado dentro de um plastiquinho. Lacrado, exatamente. Lacrada. Não, é super controlado. E até o CEA, a gente tem a vantagem que tem muito material na internet, tem muita questão que dependendo de qual tu faz, é super parecido com a prova, né? Até a gente Sim, fez sim. alguns simulados que, se não fizer o simulado, você vai para a prova sem saber o que que é, o que que vai acontecer. E os simulados, eles dão uma força muito grande. Agora, no caso do CNPI, que é a Ali que vai falar, né? A gente não tem material de CNPI. A gente tem o material do Ah, CEA mas que não a tem gente material gratuito, né? Na verdade. Porque o do CEA a não gente tem consegue achar material coisa gratuito. gratuita. É. Mas aí pro Até os CNPI lápis, já. Mônica, não pode usar É. nada. Deixa eu te perguntar, então agora, com o CEA, você é uma investidora qualificada, é isso? Sim, senhora. Posso comprar BDR. Eles dão- Ah, que chique! É, isso mesmo. Não faz muita diferença na vida prática, né? Até porque é Tá, uma área que eu não explorei ainda. Mas a tá. vantagem é realmente ter acesso a outros produtos que o investidor comum não tem, né? Uhum. O mercado entende que porque por tu ter uma certificação do mercado financeiro, tu tem capacidade de compreender. A gente tem uma pergunta aqui. É, Eita, sim. É, você ia pagar anuidade, Mel? desculpa, O pode CEA paga repetir? anuidade? Você tá me ouvindo? Não, não, a gente paga para renovar o certificado, né? Ah, Então, tá. para quem trabalha no setor financeiro, né? Quem trabalha em banco, Uhum. são 5 anos. E aí tu faz o cursinho lá da Há Ambima 5 anos? mesmo, Ah. uns 5 anos. Agora, para pessoas como eu, como tu, que não está no mercado, são 3 anos. Aí tem que Tá. também refazer lá o cursinho da Ambima para dar uma atualizada e aí Tá. pagar, né? Mas Uhum. é melhor que o CNPI, que o custo é bem mais alto. Acho que quanto maior a certificação, mais o custo de Ah, manutenção.
Tá. Então aí a gente, no caso, você daqui 3 anos, você não precisa fazer outra prova, você faz o cursinho. Eu não sei exatamente como é que funciona, Ah, tá, mas tá, eu acho que é só um curso de atualização, não precisa fazer a tá. prova exatamente como a gente fez da primeira vez. Ah, tá. E sim, são A gente tem certificações uma pergunta. independentes ali, né? São. Não, tu não precisa fazer o CPA 10 e o CPA 20 para fazer o CEA, nem para fazer o CNPI, nem o CFP, nada disso. Tu escolhe aonde tu quer começar, né? Tem algumas que têm pré-requisito, o CNPI tem que ter ensino superior, O mas, né, ensino médio, qualquer né? um, Não, acho o que tem que ter o CEA, o ensino médio, médio. acho que sim. É. Sim. Mas Bom, também a curso gente superior, qualquer curso superior, não tem muitas não tem restrições, né? específico, não precisa ser do mercado, né? Ó, a gente tem aqui mais 3 minutos para poder chamar a Eli. Esse cursinho tem um custo aqui, né? A gente tem uma pergunta que agora eu me perdi, mas eu tinha lido. Para fazer esse curso de atualização, acho que precisa Sim, pagar, tem, né? não é o mesmo valor da prova. Aham. A prova agora ela tá. Cara, eu paguei A acho que prova tá 860 800. reais, que foi o que eu paguei, 860. Eu peguei ainda um pouquinho No antes, que outro foi valor, 824, né? Não fica muito atrás, né? Mas eu espero, pelo menos, que o cursinho não seja tão caro, que é uma E bomba. quem trabalha na área do banco, eu não sei como que é, mas geralmente os bancos eles são associados à Ambima. Então a prova é mais barata para quem trabalha numa instituição e está vinculada à área também. Então aí a prova tem um desconto porque você já trabalha na área e sua instituição está ligada à Ambima. No caso a gente, como não está ligada, a gente acaba pagando um pouco mais caro na prova. Isso. Temos 2 minutos. Qual dica você daria para quem está querendo tirar o CEA? Uma coisa assim, uma dica que você acha importante. Eu acho que uma dica importante é fazer um cronograma de estudos, né? Decidir, não, agora eu vou estudar para o CEA e marcar a prova. Que isso é o estalo que dá assim, não, minha prova está marcada, eu vou ter que fazer, né? E tu vai pagar igual, se tu não for, eles não devolvem o teu dinheiro, então É isso é um verdade. É uma estímulo boa que dica. então, traça um cronograma. Eu não tive muito tempo, então foi meio que um bolo assim, né? Mas depois eu descobri, tem vídeos no YouTube, dando dicas de como fazer para estudar por módulos, por exemplo, são Tá, 7 módulos, eu acho. Então, uma semana eu estudo esse módulo, na próxima semana eu estudo outro módulo. E aos pouquinhos, a plataforma da Top Invest, por exemplo, tem a opção de fazer o simulado por módulos. Então, eu vou estudar todo esse módulo, e aí eu vou fazer o simulado desse módulo. Vou estudar todo o tá, outro, fazer o simulado. Até tu tá. te sentir que tá preparado, né? A Acho que gente talvez em um mês, 2 meses no máximo, assim, dá para estar bem. Gente, a gente não vai ter muito tempo para pergunta, porque já está dando aqui os 15 minutos da Mel. Consegui selecionar só uma pergunta. A gente fica sabendo sim na hora se passou ou não. A gente recebe depois o e-mail oficial com a informação, mas quando a gente termina a prova, já aparece o resultado, um pré-resultado, né? Eles falam que a gente precisa esperar chegar o e-mail, mas você já fica sabendo na hora que você encerra a prova, que você termina tudo e coloca finalizar, já vem o resultado. Uhum, exatamente. Até que tá aqui ainda, não comecei, mas tá aqui o meu resumo para o CNPI, que alguém Ah, tá. pergunta Então, qual é o meu próximo tá. projeto. Tá. CNPI. Tô aqui fazendo meu resuminho. Resumo Ah, ajuda legal. muito, gente. Isso me ajudou demais. Porque É a verdade, resumo apostila ajuda tem muito. 300 páginas. Eu vou ler a É. apostila, não vai absorver. É Não, bom fazer um então, resumo. não, é difícil, é muito. A apostila minha era que eu peguei, era de 400 também, fazendo o resumo. Fui ouvindo podcast, porque essas pessoas que eu indiquei, alguns dele têm podcast, então você consegue ouvir também. Como eu dirijo muito para ir trabalhar, então aí eu consegui ouvir o podcast também, o que ajuda. Bom, a gente precisa finalizar. Respire e céu. É Muito, isso. muito obrigada pela sua Eu que agradeço. participação. Boa Obrigada pelo sorte convite. agora nos seus estudos, no seu
canal no seu YouTube, no seu Instagram, que é muito bom, gente. Finanças com Mel, Financas com Mel, que é Legal. muito bom. Seguem ela e qualquer dúvida que vocês tiverem pode perguntar, porque ela é muito atenciosa e ela responde todo mundo. Mel, muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu o Beijo. convite, adorei. Estamos aí quando precisarem. Beijo. Obrigada. Eli, agora é você. Cadê? Ai, gente, aqui. Gente, desculpa se a gente não conseguir responder todas as perguntas. Oi, Eli! Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo e com você? Também. A Eli, a gente já Minha chamava ela amiga. de Eli CNPI antes dela fazer a prova. Virou um apelido da Eli. Eli CNPI. Não foi? Então se apresenta Então, um tá pouquinho. dando pra me ouvir direitinho, Lu? Tá ótimo. Então se Tá apresenta um certo. pouquinho, fala o que que você faz e como que você se interessou por finanças. Então, eu sou médica nefrologista, sou formada há 10 anos, então as histórias meio que vão se repetir um pouco Uhum, aqui, né? A gente tem uma história bem parecida. Então, realmente, ninguém é da área de finanças, né? Eu não sou da área de finanças, mas comecei a me interessar por finanças em 2009. tá, Quando eu comecei a estudar sobre Bolsa de Valores e fiz a minha primeira compra de ação nessa época. tá. Mas como eu Você já tá 10 anos era no mercado, é isso? 11. Ai, nossa Então, senhora, ainda mas bem que eu não passei no CEA, não sei nem fazer conta. nada. Então, só que aí como eu era estudante de medicina na época, tinha que estudar para faculdade, depois as provas de residência, então eu meio que abandonei e realmente não segui os estudos. Mas em 2018, quando eu comecei a dar plantão na minha área e ganhar mais dinheiro, foi que eu senti a necessidade de realmente entender mais sobre finanças para me organizar. E Uhum, aí foi quando eu comecei a ler alguns livros, né, alguns do Gustavo Cerbasi, foi quando eu conheci a Natália Arcuri também, e assisti os vídeos dela do Me Poupe, e foi quando finalmente eu fiz a jornada da desfudência que me levou ao professor Mira, e é daí que a uhum. gente se conhece, né, da mentoria do professor Mira. É, e aí foi quando realmente, assim, é, eu atentei para a minha paixão por finanças realmente. Eu adoro falar sobre o assunto. Enfim, todo mundo que chega falando sobre isso, É aquilo, a é muito gente vira mão no legal. assunto, gente. É apaixonante. Qualquer um que começar a estudar vai querer aprender mais e sair falando para os outros. Exatamente. Então, e aí, exatamente, quando o professor colocou aquele grupo sobre certificações e explicou que cada uma significava, foi quando eu me interessei bastante por uma específica, que é o Tá, CFA, que tá. é uma certificação internacional. Eu tenho Uhum, um sonho de morar fora. E, enfim, aí eu vi tá. aquilo como uma possibilidade, de repente, de uma carreira internacional e, e também me identifiquei muito com o CNPI, né? Eu Tá. achei que o CNPI seria um caminho que me ajudaria, porque o CFA ele tem uma particularidade, você precisa ter experiência no mercado para poder ter a certificação, né? Essa experiência ela pode vir Tá. antes das provas, durante ou até depois de você ter feito as provas. É um processo são Uhum. 3 etapas, enfim, é bem longo e a prova é toda em inglês, então a preparação realmente mais enfim, mais intensa. Só que, então, para ter essa experiência necessária para o CFA, eu achei que o CNPI seria um caminho. E, Tá.
E aí foi quando eu comecei a pesquisar e estudar para fazer a prova. Tá. E qual foi a sua estratégia de estudo? E o CNPI é composta de 2 provas, né? O que você achou das provas? Então, o CNPI, na verdade, são 3 tipos de CNPI, né? Você pode ser o CNPI técnico, né? Analista técnico. Você pode ser o CNPI, que é o analista fundamentalista, ou o CNPI pleno, que seria técnico e fundamentalista. Uhum. Para cada uma dessas provas, você tem que ter a primeira. A primeira não, na verdade, você pode fazer em qualquer ordem, mas seria uma prova de conteúdo brasileiro, que chama, que seria um conteúdo geral, digamos assim, de Tá. finanças, e alguma outra específica do que você quer. Então, eu fiz a de análise técnica, né? Então, eu fiz a de conteúdo brasileiro e depois eu fiz a de análise técnica. Tá. Para ser fundamentalista, você vai fazer a de conteúdo brasileiro e a de análise fundamentalista. E para ser pleno, você vai fazer as três provas. Tá. Que é E o que você eu quero. paga cada prova, né? Você faz uma, você paga, depois a outra você paga de novo. Isso, você vai fazer, você vai pagar cada prova, você vai pagar uma taxa diferente. A primeira foi 600 e poucos reais, Que foi a eu do não lembro conteúdo. agora o valor, a de conteúdo brasileiro. Já a de conteúdo técnico é um pouquinho mais cara, foi 700 e alguma coisa. Ah. E a de conteúdo global, que chama, que é a fundamentalista, também é em torno desse valor. Então, bem, assim, o que foi determinante para mim, para eu conseguir estudar, porque assim, eu tenho um horário pesado. Como eu sou médica, meus horários às vezes são meio complicados para eu parar para estudar. Então, eu precisei, o que foi determinante foi marcar a data da prova e correr atrás do prejuízo, digamos assim, né? Ter uma data definida para poder arrumar tempo e estudar até chegar na prova, porque se eu fosse esperar um dia, ter tempo de estudar para então me preparar, fazer a prova depois, eu provavelmente não ia conseguir. Tá. Então, eu marquei a prova com mais ou menos uns 2 meses e enfim, o tempo que eu tinha de livre entre um plantão e outro, às vezes até no plantão, quando tinha um plantão mais tranquilo, eu sempre estava com um livro, uma apostila do lado para poder estudar. E aí foi em torno de uns 2 meses de preparação entre as provas, né, mais ou menos. Tá. E você, o que você achou assim da prova? E como que você estudou? Sim, Porque é aquilo que a Mel chegou a comentar. Porque para o CEA a gente acaba tendo alguns materiais de graça disponível. Para o CNPI não tem. Então, como que você fez? Você se baseou no CEA? Como que foi? Então, é complicado. Não tem muito material gratuito realmente para o CNPI. Tem alguns cursos pagos, acho que em torno de 1.500, 2.000 reais para fazer. Mas eu não. Enfim, como eu fiz a mentoria realmente foi uma base importantíssima para a prova, sabe? Eu revi as aulas, eu já tinha visto as aulas, então, como a gente pode rever as aulas, eu assisti todas as aulas que cairiam na prova de novo, comparei o conteúdo do CNPI e do CEA, e vi o que era comum entre as duas e estudei pela apostila do CEA. O que tinha de assunto do CNPI e do CEA, eu estudei por lá, pelas apostilas do CEA. E o que não tinha em comum, eu pesquisei algumas coisas pela internet, tem algumas coisas no site da APMEC, código de processo da APMEC, alguns detalhes que a gente precisa saber, mas eu realmente pesquisei na internet e, enfim, deu certo. Tá. Já a prova de conteúdo técnico tem um livro específico, né, que ajuda bastante, porque lá tem todo o conteúdo. E também, novamente, as aulas do professor Mira ajudaram muito. Então, foi assim que eu consegui material para estudar. Se virar, realmente. Agora, uma coisa muito importante também foi fazer questão.
enfim, eu peguei as apostilas e o negócio de simulado da Top Invest, né? Simulado. Do CEA. Eu Uhum. selecionava os assuntos que cairiam no CNPI, tem alguns que caem no CEA, selecionei as questões, é baratinho, é 20 e poucos reais que você paga, você tem acesso a fazer vários simulados, você pode selecionar o número de questões e fazer questão, treinar a questão é muito E você importante, consegue porque ver a a prova do resposta CNPI depois também, né? consegue ver a resposta, tem o vídeo que explica a questão, então é bem legal. E assim, a prova em si do CNPI, ela é um pouco estranha. Tem parte assim da prova de conteúdo brasileiro que você precisa interpretar o que é que ela quer de você, sabe? Enfim, você precisa estar Não é tranquilo claro, na as hora da perguntas prova. não são claras. Não, às vezes não. Às vezes tem um pouquinho de umas pegadinhas, ou enfim, uma coisa que você fica meio na dúvida, você precisa entender o que ela quer de você. Então, uma Tá. coisa muito importante, assim, que foi determinante na hora da prova, foi tentar ficar o mais calma possível, né? Você tá treinada a fazer prova, isso é muito importante. Não é só saber todo o conteúdo, mas treinar a fazer prova, para você saber o que a questão quer de você. Né? Isso é muito importante também. Tá. Ah, legal. E qual dica, assim, que você... A gente agora falta 3 minutos, tá? Que dica que você daria para quem quer fazer o CNPq? Alguma coisa que você acha que seja muito importante? Ah, e uma pergunta. Você sabe o nome do livro de cabeça que a Manu perguntou, o livro da análise técnica? Então, deixa eu ver aqui o nome Não, depois... exatamente. Tá. É esse aqui. Dá Análise para ver? técnica dos mercados financeiros. Flávio Lemos, certo? Ah, tá. Eu acho que foi nesse mesmo que ela acabou comentando. Tá. Isso. É esse livro. É bem didático, sabe? É bem tranquilo de ler. Ele é muito bom, realmente. Tá. E a Certo? gente agora tem Sim. 2 minutos. A dica. Então, a dica é quem realmente quer fazer o CNPI, primeiro, definir uma data. Eu acho que isso foi primordial, assim, para mim, sabe? Se eu não tivesse definido, eu não ia sair um dia, quem sabe, talvez. Uhum. Então, marque a data e corra atrás para conseguir estudar até esse prazo. Obviamente, você vai botar um prazo não muito longo, senão você vai se perder no tempo, e também Uhum. não muito para você não se desesperar e não conseguir estudar o assunto, né? Tá. Então, eu acho que isso é o principal. Quer fazer, Tá. marque uma data. Não espere um dia ter tempo para estudar. Isso Tá. não vai acontecer. Última pergunta. Você tem um prazo para ser o CFA? Então, primeiro eu queria fazer a de análise fundamentalista do Tá, CNPI. tá. Eu acho que daqui para o fim do ano, no máximo, esse negócio do coronavírus complicou um pouquinho, então acho Tá. que vai atrasar um pouco o meu plano. Mas acho que daqui para dezembro eu devo fazer a fundamentalista e Ah, vai acho ser que. plenas? Eli CNPI plena? E eu acho que em 2021 eu começo a preparação. Ai, que legal. Muito bom, parabéns. Ó, a gente acabou de dar os 45 minutos. Queria te agradecer muito por ter participado. Eu sei que é muito difícil para você se expor dessa forma. Então, eu agradeço muito, porque eu sei que você se enfrentou para estar aqui com a gente dando o seu depoimento. Então, muito obrigada. Nada, obrigada a você. Beijão, tchau. Um beijo, tchau. Gente, agora eu vou chamar o Fábio. Esse negócio, deixa eu ver. Aqui. Ai, gente, gostei. A gente tá com bastante convidado aqui. Foi até difícil de encontrar o Fábio.
Oi, Fábio. E aí, tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, tá ótimo. Ah, beleza. Então, isso aí. Pô, muito obrigado aí por o convite, assim, enfim, então tô aqui para ajudar e puder contribuir com qualquer coisa, tamo Não, vai ser junto. ótimo para você contar um pouquinho da sua experiência pra gente. Então, primeiro, se apresenta, fala a sua formação e como que você caiu na área de finanças. Eu sou o Fábio, né? Eu sou biólogo, na verdade, biólogo, fiz área acadêmica, né? Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e me vi numa situação difícil, né? Porque me dediquei muito à área científica, à área acadêmica, e os investimentos na academia foram sendo reduzidos cada vez mais ao longo de muitos governos, né? E o que aconteceu comigo foi que, em determinado momento, eu estava morando em São Paulo, na raça, assim, e Tá. de repente rolou um precatório, né? Que é uma grana, que era um processo que o meu pai falecido entrou contra o governo há 20 anos atrás, e essa grana caiu, assim, recebi um telefonema do meu irmão dizendo, olha, vai cair aí uma grana grande para você. Grande, sim, maior do que a imensa da maioria das pessoas tem, mas também não é uma Aham. coisa assim de você se aposentar, né? Tá. Foi uma grana que eu pensei, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, né? Na época eu já estava querendo começar a aprender a investir, e aí, é, quando eu comecei a estudar, eu sempre fui bom de estudar, né, na verdade, né? Eu estudo há 25 anos, né? Então, assim, Uhum. eu fiz pós-graduação, enfim. A gente sabe, chega uma hora que a gente realmente tem muita facilidade de estudar e adquirir informação, conteúdo, a leitura é muito rápida. E aí, então, eu comecei a rapidamente entender sobre renda fixa, né? Tá. E aí eu comecei a falar, bom, então tá, então eu queria saber se era possível viver de bolsa, vi que era possível viver de bolsa, gastei um tempo estudando sobre isso, saber se era possível, e aí que eu fui começar a fazer cursos, né? Então fiz a Tá. jornada, aí fiz depois outros cursos, eu estou aí com mais de 10 cursos aí nas costas, né? É, Uhum. esse ano aí vão bater muito mais do que isso. E aí eu comecei então a viver com esse dinheiro, assim, com compra e venda de ações, né? Tá. E de repente, em um Estudando momento, bastante antes, né? como? Estudando bastante antes de se arriscar, né? Não, com certeza, mas é necessário, além do estudo, é necessário sim uma dose de audácia. Sim, sim. Eu acho que se eu fosse também esperar um momento, acho que eu nunca teria conseguido. Porque chega um momento, por exemplo, que você vai pagar caro num super curso de uma estratégia. Eu achei que sim e fui bem sucedido nisso, né? Então, Hum. um curso de R$ 5.000, você pagaria um curso de R$ 5.000 por uma estratégia? 99,9% das pessoas não pagaria R$ 5.000 por ter uma estratégia. Uhum. Eu resolvi pagar e foi essa estratégia que me fez, então, ter a consistência, né? Então, Tá. desde novembro de 2018, eu ganho dinheiro, pago DARF todo mês, né? Tá. Que Então, bom. depois disso, conversando com muitos investidores, enfim, tem um consenso de que as pessoas falam assim, cara, olha só, depois que você resolver esse problema da grana, você vai querer que a sua vida tenha um outro propósito. E aí comecei a pensar na transição de carreira. Então, Tá. o que eu estou fazendo nesse momento é a transição de carreira, uma coisa que me vou deixar, assim, não deixar, mas nunca vou deixar de ser biólogo, mas o Sim. foco vai deixar de ser na biologia e vai ser no planejamento financeiro. É uma Tá. decisão difícil, porque o planejador financeiro, ele não é um cara que vai te dar uma planilha. Ele é um cara que vai tratar da sua saúde financeira. E tratar da Uhum. saúde financeira é diferente de tratar o dinheiro. Eu, É. quando comecei a estudar sobre planejamento financeiro, eu achava que a ideia era como se fosse um médico financeiro. E hoje eu vejo que é muito mais do que isso. É mais do que ser um psicólogo financeiro. É muito mais do que isso. É você acolher. A pessoa, não adianta a pessoa chegar para você com um problema, você vai e faz uma série de contas, as mesmas que eventualmente um gerente de banco faria, Uhum. ela vai tratar aquele problema, eventualmente ela vai conseguir lidar, ela não, na minha opinião, ela não vai conseguir, mas se ela pode ser que ela consiga resolver aquele problema, mas ano que vem, no futuro, ela vai ter outro problema.
Tá. semelhante. Então, o planejamento financeiro ele é muito mais profundo. O planejamento financeiro ele envolve você questionar a pessoa, desafiar a pessoa a melhorar em qualidade de vida. Então, na verdade, a gente está tratando de qualidade de vida, né? A gente está tratando do futuro real da pessoa. Não é resolver um problema imediato, é resolver a questão da vida da pessoa. Então, é um processo que é muito lento, é de muita responsabilidade e assim, esquece, por exemplo, que você vai fazer uma consulta com um planejador financeiro, vai pagar e vai embora para casa com uma receita de bolo. Não, você vai ter que ficar meses com essa pessoa. Seria equivalente a um trabalho de acupuntura. Você vai lá durante meses e meses e meses, eventualmente tem que rever isso. Por exemplo, um exemplo real que eu vou te dar agora. Todos os planejamentos feitos há 5 anos atrás tiveram que ser refeitos por causa da Selic, que caiu. Então, foi uma fórmula que foi feita para os clientes com foco nessa Selic de mais de 10%. Quando esse negócio começou a cair, as fórmulas já não funcionam. Então, tudo tem que ser revisto. Então, o planejador financeiro tem que entender isso também e tem que acolher todas essas pessoas novamente. Ou seja... Pode falar. E como que é esse processo do CFP? Porque a gente acabou de falar do CNPI, que você estuda, você faz a prova, você passa, você tem a certificação. No caso do CFP, eu sei que não é tão simples assim. Então, você poderia contar para a gente um pouquinho, só que a gente só tem 8 minutos. Claro. Assim, na verdade, o CFP é uma certificação internacional, né? Então, assim, ele é muito mais... É uma prova mais difícil, né? Na verdade, é uma prova dividida em 6 módulos, né? Os módulos são planejamento acessório, gestão de riscos seguros, planejamento de aposentadoria, planejamento fiscal, planejamento de ativos, investimento, planejamento financeiro e ética. É um profissional reconhecido como tendo conhecimento. E ele segue um código de ética. Isso é muito importante, porque, além da responsabilidade, o planejador financeiro lida com questão de confiabilidade. São informações sigilosas. Então, a prova em si, você tem 6 módulos, é uma prova de 140 questões, de 7 horas. Você tem que acertar 70% da prova e 50% de cada módulo. Você tem que aderir ao código de ética, você tem que ter ensino superior e você tem que ser monitorado, né? Você tem que ter prática de planejamento financeiro. Pode ser 3 anos fazendo planejamento financeiro ou 1 ano supervisionado, né? Então, isso é muito necessário. Você precisa de uma espécie de padrinho CFP para acompanhar você durante 1 ano, como se fosse uma residência médica. Uma coisa que você tem que praticar com um cara que é CFP do lado. Ou seja, tudo isso é para manter a qualidade dessa certificação. É uma certificação que tem 26 países, né? E aqui no Brasil é a Planejar que fornece, né? Tá. E aí, nesse momento, você está em que fase? E essa experiência, você pode ter depois de fazer a prova ou tem que ser antes de fazer a prova? Eu acho que é indiferente em relação à prova. A prova é equivalente à prova do CNPI e essa prova do CEA que a Melissa falou. Você vai lá e faz a prova. Agora, a certificação em si vai ter que ter essa série de comprovantes, né? Essa série de comprovantes. Eu acho o seguinte, eu escolhi um caminho que não sei se é o caminho que as pessoas escolheriam, né? Eu acho que é o seguinte, como eu tenho para mim que é uma responsabilidade muito grande você ser um planejador financeiro. Então, eu resolvi aprender a tratar a pessoa primeiro, a acolher a pessoa, né? Então, eu estou fazendo um curso de 1 ano em São Paulo, que na verdade é 2 anos, mas 1 ano você já tem a grande parte do curso, depois você tem um segundo ano, que é uma especialização, que é para tratar a pessoa. Coisas que não tem em livros, né? Porque eu acho que eu consigo aprender bem o que está em livro e também, na hora de fazer a prova, que no meu caso vai ser daqui a 1 ano, eu vou entrar num cursinho tipo pré-vestibular desse que tem por aí, vou lá esforçar para fazer a prova, só para passar, mas o que eu quero aprender de verdade é atender as pessoas
o humano, né? Atender as pessoas com qualidade, né? Entender o problema real da pessoa, né? Tentar entender, ler por trás do discurso, né? A pessoa vai trazer um problema e você vai ver que não é aquilo que ela realmente está trazendo. Ela está trazendo outras coisas que nem ela sabe. Então, para mim, é muito importante isso, né? Então, eu estou fazendo um curso num lugar chamado Escola Clínica, que inclusive atende gratuitamente. Quem quiser aí é escolaclinica.com.br, vai lá e, enfim, ser atendido pela gente. E a gente faz atendimento supervisionado, né? E é isso. Atender, para mim, é isso. Então, primeiro, eu agora, nesse momento, estou aprendendo a tratar o ser humano, né? Acolhimento socioeconômico, é o que a gente chama lá. E, num segundo momento, eu vou estudar para fazer a prova em si, né? Tá. É que você tá pensando em fazer daqui a um ano. Isso, exatamente. Exatamente por isso, porque, enfim, o teórico não me interessa. Entendeu? O teórico você aprende até com a vida, aprende de diversas formas. Agora, lidar com o outro, não, só a prática mesmo. Sim. E é isso que é o diferencial, Sim, entendeu? Eu acho que... E a gente... Oh, desculpa. Oi? Não, pode falar, desculpa. Não, eu ia falar Não, que a gente estudou, a gente sabe o quão o dinheiro está vinculado muito mais ao emocional do que o racional. Cara, a Bolsa de Valores é 99,9% emocional. A matemática da Bolsa é uma matemática de segundo grau. Qualquer um aprende, assim, é bem fácil. Agora, o emocional domina. O emocional é tudo. Então, assim, se a pessoa está trazendo uma dificuldade financeira, seja ela qual for, uma pessoa perdulária, uma pessoa que tem dívida, uma pessoa que... Qualquer dificuldade, ela traz a emoção. Ela traz o problema emocional. Não é um problema financeiro. O problema financeiro é a consequência de um outro problema emocional. Então, não adianta você fazer um curso, uma pós-graduação no Rio Grande do Sul, com um monte de nome que tem por aí, dizendo um monte de nome famoso, e você vai aprender o quê? Vai aprender a tratar o dinheiro. Não, você tem que aprender a tratar a pessoa. O que está por trás do dinheiro. Não funciona tratar dinheiro. Você vai tratar o dinheiro, a pessoa vai te procurar um ano depois. Não é isso que eu quero. Eu quero tratar de verdade. Entendeu? Eu quero ser um profissional completo, um profissional de verdade. Tá todo mundo aqui te elogiando. Gente, o Fábio, ele é fantástico, sensacional. A gente tem um grupo e aí os insights que ele tem são muito bons. A gente tá faltando 1 minuto. Então, assim, foi tudo muito rápido. Mas muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. A gente não sabia a quantidade de perguntas, 140 perguntas, 7 horas para essa certificação. E foi muito bom ter a sua visão mais humana e preocupado não só com a dos números e de fazer conta. Certamente. Quem quiser pode mandar a pergunta no meu Instagram mesmo aí, eu respondo tudo. Estou aqui só para contribuir. E muito obrigado, Lu. Estou aqui sempre que você precisar, estou disposto. Tá bom, muito obrigada por tudo. Um beijo. Eu que agradeço. Valeu. Bom, gente, é isso. A gente viu, eu acho que responder todas as perguntas, eu vi que tinha coisa na caixinha. Então, desculpa por a gente não ter conseguido atender tudo isso, mas a gente vai deixar uma caixinha de pergunta lá no nosso perfil. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas que não foram respondidas aqui na live, coloca na caixinha que seleciona algumas para responder. Queria muito agradecer vocês por terem participado. Foi a nossa primeira live das Destemidas. Espero que eu tenha honrado o nosso grupo. E aí agora a gente vai tentar desenvolver outras coisas, outros temas para a gente trazer mais lives para vocês. Então, muito obrigada. Eu vou encerrar a live e eu vou deixar salva. Então, aí vai ter 24 horas que a gente vai poder rever. E se você gostou dessa live, se você achou interessante e acha que pode ajudar algumas pessoas, encaminha para elas poderem assistir, ver e entender que a questão de investimento e estudar sobre dinheiro não é só para rico e não é só para gente que trabalha já no mercado. Todos os nossos exemplos foram exemplos de gente como a gente que está tirando certificação. Então, assim, é para todo mundo, é para qualquer um, é dedicação e tudo mais. E eu, gente, vou estudar muito para ser uma destemida certificada. Então, gente, até a próxima. Talvez uma próxima não seja eu, a gente vai revezar, porque somos muitas meninas. Então, até uma próxima live. Muito obrigada.